O aviso vermelho piscando na tela parecia um coração prestes a parar. O sistema que Sabrina passou anos desenvolvendo estava entrando em colapso bem no meio da apresentação para o fundo bilionário da Arábia Saudita. Funcionários corriam, alarmes internos disparavam, e a sala inteira virou um caos silencioso, o tipo de caos que destrói carreiras. No centro de tudo, o gerente Francisco sorria de canto, como se estivesse assistindo exatamente o desastre que queria que acontecesse. Do lado de fora da sala, 2 analistas observavam tudo com medo. Eles sabiam que aquilo não era um erro técnico, muito menos incompetência de Sabrina. Haviam visto, dias antes, Francisco acessando arquivos que ele não deveria. Haviam ouvido conversas estranhas, pedidos incomuns, e até uma frase que nunca esqueceriam: se der errado, eu sei exatamente quem vai pagar. Mas ninguém acreditou neles. E agora, com o contrato bilionário em risco, o destino da empresa inteira pendia por um fio, e Sabrina seria a culpada perfeita. O pior? Sabrina tinha acabado de descobrir, segundos antes do colapso, uma sequência de acessos indevidos no código-fonte, de madrugada, usando credenciais que supostamente eram dela. Era claramente uma armadilha. Mas não havia tempo para explicar nada. Os investidores esperavam uma solução imediata. A diretoria encarava Sabrina como se ela fosse a única responsável. E Francisco, com sua voz suave e venenosa, deu o golpe final. Eu avisei que ela não estava preparada. Agora precisamos de alguém competente. Só que o que ele não esperava é que Sabrina não estava sozinha. Sabrina permanecia diante da tela ainda piscando, sentindo o choque correr pelo corpo como se uma corrente elétrica tivesse atravessado seu peito. Ela conhecia cada linha daquele sistema. Tinha vivido e respirado sua construção pelos últimos 3 anos. E por isso sabia que aquele tipo de falha não acontecia de repente. Não daquela forma. A diretoria, porém, não enxergava o mesmo. O silêncio tenso da sala aumentava o peso do momento, como se todos estivessem à espera de alguém para culpar, e Sabrina era o alvo mais óbvio. O presidente da empresa passou a mão pela testa suada e olhou para Sabrina com uma mistura de desespero e frustração. Isso não podia ter acontecido hoje, disse, tentando não perder o controle diante dos investidores estrangeiros. A equipe de tradução simultânea parou de falar por alguns segundos, aguardando novos comandos. Os investidores murmuravam entre si, desconfiados. Era visível que estavam reconsiderando continuar ali. Sabrina abriu a boca para explicar, mas Francisco foi mais rápido, sempre mais rápido quando o objetivo era se colocar como a solução. Francisco deu um passo à frente, com a postura calculadamente humilde. Eu tentei avisar que o sistema ainda não estava totalmente estável, disse com a voz mansa de quem quer parecer preocupado. Mas Sabrina insistiu em liberar a atualização ontem. Ela garantiu que estava tudo sob controle. A frase caiu como um golpe no estômago dela. Era mentira. Ele estava invertendo a situação com perfeição cirúrgica, transformando sua sabotagem prévia em suposta negligência dela. Sabrina sentiu o rosto queimar, não de vergonha, mas de injustiça. Tentando manter a compostura, ela respondeu: o sistema estava estável, Francisco. Alguém acessou o código na madrugada e alterou linhas críticas. O olhar dela era firme, mas o dele era ainda mais afiado. Ele sorriu levemente antes de retrucar. Com todo respeito, Sabrina, ninguém, além de você, tem essa permissão. Os diretores trocaram olhares preocupados. Era a narrativa perfeita para derrubá-la. Sabrina engoliu seco, sabendo que precisava se segurar. A queda da empresa seria atribuída à queda dela. Enquanto isso, lá fora, os 2 analistas que testemunharam tudo, Jonas e Mirella, entravam em pânico. Eles sabiam da verdade. Tinham visto Francisco acessar o servidor usando credenciais que pareciam clonadas. Ouviram conversas suspeitas através da porta da sala de TI. Mas quem iria acreditar neles? Francisco era visto como brilhante, indispensável, confiável. Sabrina, apesar de experiente e respeitada pelos colegas, era silenciosa demais, e gente silenciosa era fácil de ignorar. De volta à sala, o clima azedava mais a cada segundo. O tradutor murmurou algo aos investidores, que pareciam cada vez mais impacientes. Um deles levantou a sobrancelha, claramente irritado com o atraso. Sabrina precisava agir rápido, mas seus pensamentos estavam embaralhados entre raiva, injustiça e o medo legítimo de perder tudo pelo que lutou por uma década. Era cruel pensar que o responsável por toda aquela destruição estava ali dentro, e sorria.
Francisco, percebendo que tinha a sala na palma da mão, deu mais um passo para consolidar sua vitória. Talvez devêssemos pausar a apresentação e buscar uma versão estável anterior. É arriscado manter Sabrina responsável por isso agora. Era impressionante o controle que ele tinha sobre o tom da voz, nunca agressivo, sempre paternalista, como se estivesse apenas tentando ajudar. Mas Sabrina sabia que aquele tipo de voz vinha de alguém que já tinha ensaiado cada palavra para parecer inocente. Sabrina fechou as mãos com força, sentindo as unhas pressionarem suas próprias palmas. Ela não ia permitir ser tratada como incompetente por alguém que nunca conseguiu construir nem metade do que ela fez. Mas como provar aquilo? A sala inteira estava disposta a acreditar no gerente geral. Ela era apenas a desenvolvedora, por mais brilhante que fosse. E Francisco sabia disso. Ele sempre soube. Por isso escolheu ela como alvo perfeito para carregar a culpa. O presidente então respirou fundo e falou com dureza. Sabrina, você tem alguma explicação imediata? Se não tiver, vamos precisar interromper a apresentação. Era a última chance dela naquele momento. A última antes de seu nome ser devastado. Ela abriu o laptop com mãos trêmulas e puxou o arquivo de logs, mas a tela piscou. Arquivos corrompidos. A sabotagem de Francisco estava completa. E ele sabia que, sem aqueles logs, tudo seria considerado falha técnica causada por ela. No fundo da sala, Mirella e Jonas se entreolharam com desespero. Eles viram exatamente aquilo acontecendo. Mas não tinham voz para interferir. O medo de represália do gerente era real. Nos últimos meses ele tinha perseguido qualquer funcionário que ousava questioná-lo. Era um jogo de poder desigual, e todos sabiam disso. Ainda assim, eles não conseguiam simplesmente assistir ao assassinato profissional de Sabrina. Sabrina respirou fundo e fechou o laptop. O que realmente doía não era perder um contrato. Era ser traída pelo próprio time de liderança. Era saber que alguém destruiu seu trabalho propositalmente, e ainda estava sendo premiado por isso. Ela encarou Francisco por um segundo, e ele desviou o olhar com falsa modéstia, mas Sabrina viu nos olhos dele a confirmação do que já sabia. Ele tinha feito aquilo de propósito. Quando o presidente anunciou que a apresentação seria pausada, Sabrina sentiu o mundo desabar ao redor dela. As vozes dos diretores se tornaram abafadas, distantes. Tudo parecia girar. Os investidores levantaram, irritados, dizendo algo sobre reconsiderar o contrato. Francisco se aproximou de Sabrina, inclinando-se discretamente ao lado dela, e sussurrou com veneno puro. Eu disse que você não estava pronta. Dessa vez, porém, Sabrina não chorou. Não tremeu. Não recuou. A acusação injusta despertou nela algo que estava adormecido há anos. Uma fúria silenciosa, mas muito mais forte do que qualquer humilhação. Ela levantou a cabeça devagar e encarou o gerente com um olhar que ele não havia visto antes. Um olhar que dizia, se você achou que venceu, mal começou a me enfrentar. Ali, no meio do caos, formou-se o primeiro ponto de virada. Jonas, tomando coragem, correu até ela e sussurrou, Sabrina, nós vimos. A gente sabe quem fez isso. Ela virou para ele lentamente, surpresa. Mirella confirmou com a cabeça, nervosa. Você não está sozinha. Aquela frase entrou fundo como um sopro de ar em alguém que estava se afogando. Sabrina entendeu então que aquilo não era apenas uma falha técnica. Era um ataque calculado, planejado e executado por alguém que não aceitava perder poder. E ela percebeu que precisava reagir, não apenas por ela, mas por todos que estavam sendo esmagados pelo mesmo gerente manipulador que agora tentava destruí-la por completo. Ela caminhou até o presidente, que ainda conversava com os investidores, e pediu 5 minutos. Ele hesitou, mas concedeu. 5. Depois disso, não posso garantir que eles vão esperar. Sabrina sabia que era uma oportunidade mínima, mas era tudo o que tinha. E era o suficiente para começar. Antes de falar qualquer coisa, Sabrina respirou fundo e se virou para Francisco. O gerente ainda tinha aquele meio sorriso vitorioso, mas não por muito tempo. Sabrina nunca foi de confrontos, mas algo dentro dela mudou naquele momento. Ela finalmente entendeu que pessoas tóxicas só vencem quando os outros se calam. E ela decidiu que não iria mais se calar. Ela começou a explicar o que tinha visto nos acessos indevidos, enquanto 2 diretores se aproximavam com atenção renovada. Eles queriam entender melhor. Queriam respostas.
E Sabrina estava mais preparada do que imaginava para oferecê-las, mesmo sem os logs completos. Ao fundo, Francisco ficou imóvel, como se algo dentro dele tivesse entendido que a situação estava começando a escapar do controle. Enquanto explicava os indícios técnicos, Jonas e Mirella se aproximaram discretamente dos diretores e confirmaram, com vozes baixas, que tinham visto Francisco acessar o sistema de madrugada. Os diretores trocaram olhares apreensivos. Aquilo mudava tudo. O jogo começava a virar, e Francisco começava a sentir o chão desaparecer sob seus pés. Sabrina percebeu o clima mudar e continuou apresentando mais detalhes técnicos, usando seu conhecimento profundo para construir um argumento sólido. Ela sabia que não tinha como provar tudo naquele instante, mas tinha como plantar dúvidas muito sérias sobre a versão de Francisco. E em histórias assim, dúvidas eram tudo o que ela precisava no momento. Quando terminou, a sala estava silenciosa. Não o silêncio acusador de antes, mas um silêncio carregado de dúvida, tensão e possibilidade. O presidente pediu alguns minutos para conversar com a diretoria e deu a Sabrina um olhar que ela não sabia interpretar, mas tinha esperança. Pela primeira vez naquela manhã, ela sentiu que havia uma chance real de recuperar tudo que Francisco tentou destruir. Francisco, percebendo que estava perdendo o controle, se afastou da sala com passos rápidos e expressão rígida. Ele não sorria mais. Não fazia comentários sarcásticos. Não encarava Sabrina com superioridade. Pela primeira vez, parecia preocupado. E aquela mudança era apenas o começo. O conflito inicial estava lançado. E a luta pela verdade estava prestes a se tornar muito mais perigosa. Jonas foi o primeiro a entrar na pequena sala ao lado do auditório, onde Sabrina aguardava a decisão temporária da diretoria. Ele estava pálido, mas firme. Parecia carregar um peso que já não conseguia manter sozinho. Sabrina, ele vai tentar te destruir completamente. A gente não podia ficar calado. Ele não era o tipo de funcionário que confrontava superiores. Pelo contrário, era conhecido por ser discreto, quase tímido demais. Mas havia ali, nos olhos dele, uma coragem recém-descoberta, acesa pelo senso de justiça que Francisco havia tentado esmagar em tantas pessoas. Mirella entrou logo depois, carregando uma pasta cheia de relatórios impressos. Suas mãos tremiam, mas o olhar estava firme. Ela sempre foi extremamente dedicada, mas invisível, exatamente como Sabrina era tratada. E talvez fosse esse o elo que aproximava as duas agora. Eu consegui recuperar parte dos registros do sistema interno, ela disse, abrindo a pasta com cautela. Não são os logs principais. Esses ele apagou. Mas existe uma trilha secundária, usada para auditorias internas. Francisco não deve saber que ela existe. A descoberta iluminou o rosto de Sabrina com um lampejo de esperança. Logo em seguida, apareceu Diego, o analista de infraestrutura, um rapaz metódico, calado e sempre observador. Ele foi crucial para tudo o que viria a seguir. Carregava um pendrive e parecia tenso, como se estivesse prestes a cometer um crime. Eu não deveria ter isso, mas tive que fazer backup porque sabia que ele ia apagar tudo. Diego colocou o pendrive na mesa com cuidado, como se fosse uma prova explosiva. Aqui tem gravações automáticas internas, do corredor da sala de ti. Vocês precisam ver isso. Sabrina entendeu na hora que Diego estava arriscando o emprego, talvez até a carreira, para ajudá-la. Quando ele abriu o arquivo, apareceu a imagem borrada do corredor durante a madrugada. A câmera não gravava áudio, mas mostrava claramente Francisco entrando com uma chave mestra, mexendo no painel, saindo, voltando, repetindo o processo. Na terceira entrada, às 2h18, ele carregava uma mochila. Sabrina sentiu o estômago revirar. Era ele. Era impossível negar. Embora a gravação não mostrasse o que ele fez dentro da sala, a repetição e o horário eram incriminadores. Diego suspirou. Eu não posso entregar isso sem autorização, mas posso dizer que existe e que você tem direito de pedir acesso como desenvolvedora sênior. Foi quando Carla apareceu na porta. Ela era da equipe de RH, e ninguém entendia o porquê de estar ali. Sabrina ficou apreensiva, mas Carla levantou as mãos num gesto de paz. Não estou aqui para repreender ninguém. Vim porque tem coisas acontecendo há muito tempo com você, e a diretoria nunca quis ouvir. Ela fechou a porta com cuidado antes de continuar. Francisco já teve 3 denúncias internas por comportamento abusivo. Todas sumiram misteriosamente do sistema. E agora eu sei por quê.
Sabrina sentiu o impacto daquela revelação como um soco. Francisco não era apenas invejoso. Era protegido por alguém acima dele, ou manipular o sistema de denúncias. Carla então se aproximou da mesa, tirou um papel dobrado do bolso e colocou na frente de Sabrina. Era a cópia impressa de uma denúncia antiga, datada de quase 3 anos antes, sobre manipulação de resultados e humilhações públicas feitas por Francisco. Essa cópia eu guardei porque percebi que os documentos sumiam. Eu sabia que um dia alguém ia precisar disso, e parece que esse dia chegou. Sabrina ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo tudo. Não era só ela. Ele destruía carreiras há anos. Enquanto isso, Jonas puxou outro documento, prints de conversas internas em grupos corporativos, mostrando Francisco assumindo informalmente que tomava para si ideias de outros funcionários. Nada explícito demais. Ele nunca seria tão burro, mas suficientes para pintar um retrato claro do padrão de comportamento. Sabrina respirou fundo. As peças começavam a se encaixar, formando um mosaico de abuso de poder que ultrapassava qualquer limite profissional. O próximo a entrar na sala foi Daniel, o estagiário de Ti, que Sabrina sequer imaginava que tinha algo relevante. Mas Daniel tremia ao segurar uma folha impressa. Eu acho que isso ajuda. Era um relatório de acesso temporário, mostrando credenciais criadas e apagadas em questão de minutos. A assinatura digital usada era idêntica à de Sabrina, mas o IP revelava que o acesso ocorreu em uma máquina administrativa, longe da mesa dela. Daniel falou quase sussurrando. Ele criou e apagou contas usando a sua assinatura. Isso é crime. Sabrina sentiu a pele arrepiar. A sala estava ficando pequena para a quantidade de provas, testemunhas e revelações. Sabrina percebeu que, sem sequer pedir, havia se tornado o centro de uma resistência silenciosa contra o gerente mais tóxico e destrutivo que aquela empresa já teve. Era quase cinematográfico. As pessoas que nunca tiveram voz, agora se uniam em torno dela, como se Sabrina tivesse se tornado a faísca que eles tanto esperavam. Carla aproximou-se mais uma vez e disse: a diretoria só não viu isso antes porque nunca teve coragem de olhar. E, naquele instante, Sabrina entendeu algo importante. As pessoas ao seu redor não eram personagens secundários, eram fundamentais para a queda de Francisco. Eles eram as testemunhas ignoradas. O coro silencioso de injustiças que finalmente encontrava uma líder involuntária. Jonas, respirando fundo, completou: se você apresentar tudo isso, Sabrina, ele não escapa. Mas precisa ser tudo junto, ao mesmo tempo. Uma avalanche. Sabrina concordou, sentindo a tensão subir, mas também uma determinação que nunca havia sentido antes. Então vamos montar a maior avalanche que essa empresa já viu. Diego abriu o pendrive novamente e organizou os arquivos em ordem cronológica, criando uma linha do tempo perfeita da sabotagem. Isso aqui é o que eles precisam ver primeiro, disse ele. A gravação. Depois os logs alternativos. Depois as denúncias antigas. E então, você entra com o argumento técnico. Sabrina percebeu que aquela equipe improvisada era mais competente e estratégica do que qualquer liderança formal da empresa. Carla, com a voz trêmula, disse algo que marcou profundamente Sabrina. Até hoje ninguém conseguiu enfrentar Francisco porque todos tentavam fazer isso sozinhos. Mas você fez a gente querer lutar com você. Sabrina não esperava ouvir aquilo. Sempre se viu como alguém reservado demais para inspirar revolução. Mas ali, observando todos aqueles rostos, entendeu que às vezes coragem não começa com alguém forte, e sim com alguém injustiçado o suficiente para dar o primeiro passo. A última pessoa a entrar foi Helena, da equipe comercial, alguém que trabalhava diretamente com o contrato bilionário da Arábia Saudita. Ela estava nervosa, mas decidida. Eu preciso falar com você. É importante. Helena fechou a porta atrás de si e revelou. Francisco sabia que o sistema ia falhar hoje. Ele disse ontem que esse contrato nunca devia ter ido para frente porque não beneficiava a ele. Eu não entendi na hora, mas agora ficou claro. Sabrina ficou paralisada. Aquilo significava que ele não apenas sabotou o sistema, ele sabotou o contrato intencionalmente. Helena continuou, e tem mais. Ele disse que, depois da sua queda, queria assumir a liderança da área e renegociar tudo diretamente. Sabrina sentiu o sangue gelar. O plano dele era muito mais profundo do que destruir a carreira dela. Ele queria o controle absoluto, mesmo que isso quebrasse a empresa. Agora estava tudo claro.
Sabrina não estava enfrentando só um manipulador. Estava enfrentando alguém disposto a sacrificar milhões para ganhar poder. E ela seria a única capaz de pará-lo. Sabrina encarou a mesa repleta de provas, depoimentos e fragmentos de um quebra-cabeça que ela jamais imaginou estar montando. No início daquela manhã, ela achava que seu maior desafio seria convencer investidores estrangeiros de que o sistema estava pronto. Agora, seu desafio era algo muito mais profundo: reconstruir a verdade diante de uma diretoria que já tinha uma imagem distorcida dela. Era hora de unir tudo em uma narrativa clara, sólida e impossível de derrubar. Antes que Francisco percebesse que estava prestes a perder completamente o controle, ela começou separando as peças mais importantes: a gravação do corredor, os registros alternativos de acesso e a denúncia preservada por Carla. Cada item tinha um peso específico, mas, juntos, formavam a espinha dorsal da defesa dela. Jonas e Mirella ajudavam a organizar os arquivos, enquanto Diego montava um relatório técnico claro o suficiente para qualquer diretor entender, mesmo sem conhecimento profundo de programação. Sabrina observava a dedicação deles e sentia algo estranho. Era como se, pela primeira vez em anos, ela estivesse realmente sendo vista. Enquanto isso, Diego ajustava o vídeo para mostrar os acessos de madrugada com clareza. "Olha isso", disse ele, pausando o quadro exato em que Francisco aparecia com a mochila. Ele estava carregando algo grande. "Isso não é celular, não é pendrive. Isso é notebook." Ele entrou na sala da Ti com um notebook pessoal. Sabrina fechou os olhos por alguns segundos. Aquilo era gravíssimo. Ele provavelmente tinha carregado arquivos para dentro da rede e sabotado manualmente as funções críticas. Nunca foi um simples acesso indevido, foi uma operação planejada. Carla recomendou que esperassem o momento ideal. "Se vocês apresentarem isso antes da diretoria estar pronta, vão achar que é exagero. E Francisco vai dizer que vocês estão tentando prejudicá-lo." Sabrina sabia que era verdade. O gerente era mestre em manipular percepções. Ele sempre parecia calmo, educado, razoável, até que alguém ousasse confrontá-lo. Só então aparecia o verdadeiro Francisco, frio como gelo. Por isso, Sabrina precisava calcular cada passo, da mesma forma que sempre analisou cada linha de código. Helena, que vinha acompanhando o caos comercial causado pela apresentação interrompida, entrou novamente na sala. "Os investidores estão irritados, mas ainda estão aqui", disse, tentando respirar fundo. "Eles querem ver alguma demonstração de que o problema pode ser revertido. Se você conseguir estabilizar o sistema em até 1 hora, talvez o contrato não morra." Sabrina ponderou. Ela sabia que podia corrigir o erro, afinal, entendia seu sistema melhor do que qualquer um. Mas também sabia que Francisco ia tentar impedi-la de acessar qualquer terminal. E ela estava certa. Quando abriu seu notebook, notou que o acesso de administrador dela estava temporariamente suspenso. "Ele bloqueou minha conta", disse, com a voz carregada de revolta. Diego correu imediatamente para verificar. "É verdade. Ele liberou acesso apenas para contas gerenciais. Está tudo sob a autorização dele." Sabrina respirou fundo. Era a confirmação definitiva. Francisco tinha planejado tudo. Estava tentando impedi-la de corrigir o problema para que parecesse incompetente. Era uma armadilha completa. Jonas fechou a porta com cuidado e disse: "Sabrina, você precisa saber disso. Antes de hoje, ele já tinha feito isso com outras pessoas. Você não é a primeira." Mirella completou: "Teve um programador júnior que pediu demissão no ano passado. A gente descobriu que foi Francisco que sabotou o código dele para incriminá-lo." Sabrina ficou em silêncio, analisando o padrão. Aquilo não era apenas uma sabotagem isolada, era um comportamento repetitivo, abusivo, quase ritualístico. Ele destruía carreiras para garantir que ninguém subisse acima dele. A adrenalina aumentava. A sala parecia pequena demais para conter tanta tensão. Sabrina começou a montar um relatório que reuniria os principais pontos: horários de acesso, assinaturas clonadas, vídeos, denúncias antigas, testemunhas e a versão técnica da falha. Era meticulosa em cada detalhe, não podia haver uma brecha sequer. Ela sabia que, se quisesse realmente salvar a empresa e sua carreira, precisava apresentar algo irrefutável, capaz de desmontar a narrativa de Francisco com elegância e precisão. Helena recebeu uma ligação urgente da diretoria comercial e quase derrubou o celular. "Sabrina, eles querem que Francisco apresente uma solução em 15 minutos.
Sabrina não ficou surpresa. Ele vai dizer que precisa mais tempo. Vai manipular, fazer drama, e colocar a culpa em mim de novo. Helena engoliu seco. Sim. E o pior, se os árabes saírem, a empresa vai perder bilhões. É o maior contrato da história da companhia. Sabrina sabia disso. Sempre soube. Foi por isso que se dedicou tanto por anos, para aquele momento. E agora, graças a um gerente inseguro e destrutivo, tudo estava ruindo. O tempo estava contra eles. Sabrina olhou para Jonas e Mirella e disse: chegou a hora. Vamos organizar tudo e apresentar para a diretoria. Eles precisam ver antes de Francisco tomar qualquer iniciativa. Carla assentiu. Eu vou chamar o diretor de RH para entrar na reunião junto. Ele precisa ver isso. Se o RH estiver presente, Francisco não pode manipular informações sem consequências. Sabrina sentia a respiração acelerar, mas também sentia controle. Estava nervosa, sim, mas determinada como nunca. Durante 10 anos, ela trabalhou para aquela empresa como se fosse parte dela. E agora, estava prestes a salvar não apenas o contrato bilionário, mas toda a reputação da companhia. A ironia disso atingiu com força. A pessoa que Francisco quis destruir seria exatamente quem salvaria tudo. Quando finalmente se levantou da cadeira, a sala inteira ficou em silêncio. Não era mais apenas Sabrina, a desenvolvedora sênior. Era Sabrina, a única que sabia a verdade. A única capaz de impedir o colapso. A única que tinha coragem de ir contra a figura mais temida da empresa. Ela ajeitou o cabelo preso, respirou fundo e disse: vamos acabar com isso. Enquanto caminhavam pelo corredor, os olhares de outros funcionários se viravam discretamente. Alguns cochichavam, outros desviavam o olhar. O clima era de tensão geral. Todos haviam sentido a mudança no ambiente. Todos estavam esperando algo acontecer. Sabrina não tinha tempo para interpretar nada disso. Cada passo era um passo mais perto da guerra. Ao chegar perto da sala da diretoria, ouviram a voz de Francisco do outro lado da porta. Ele tentava manter o tom sereno, mas havia algo tenso, quase desesperado, por trás de suas palavras. Se a culpa é da atualização, a responsabilidade é da equipe técnica. Eu fiz tudo o que pude. Eu avisei. Sabrina fechou os olhos por um segundo. Aquilo era uma punhalada verbal. Mas era também a prova de que ele estava tentando ganhar tempo. Diego se aproximou dela e entregou um tablet. Aqui estão os registros alternativos. Use isso logo no começo. Eles não vão ter tempo de duvidar. Sabrina assentiu. Estava pronta. Não por vingança, mas por justiça. Justiça para ela, para Jonas, para Mirella, para todos que foram esmagados por Francisco ao longo dos anos. Ela respirou fundo pela última vez antes de entrar. É agora! E quando Sabrina abriu a porta, todos na sala se viraram. Francisco ficou paralisado. E um silêncio pesado tomou conta do ambiente. O cenário estava montado. A virada estava prestes a começar. Quando Sabrina entrou na sala da diretoria, o ar pareceu endurecer. Todos os olhos se viraram para ela, alguns em surpresa, outros em cobrança e outros em puro incômodo. Francisco, por sua vez, congelou por um instante. Ele não esperava que ela tivesse coragem de voltar, muito menos acompanhada por Jonas, Mirella, Diego e Helena. O grupo atrás dela não apenas trazia provas, trazia a verdade. E verdade era tudo que Francisco sempre temeu. O presidente franziu a testa. Sabrina, eu pedi que aguardasse. Estamos tentando resolver. Ela ergueu a mão com calma, mas firmeza. Eu sei, senhor. E é exatamente por isso que estou aqui. Porque nada será resolvido enquanto vocês estiverem olhando para o lado errado. Francisco abriu a boca para interromper, mas o diretor de operações fez um gesto para que ele se calasse. Isso, por si só, já quebrou parte do controle que Francisco julgava possuir. Sabrina caminhou até a mesa, colocou o tablet de Diego no centro e disse: eu tenho informações que mudam completamente a interpretação dessa falha. Houve um murmúrio imediato entre os diretores. Francisco apertou os lábios, respirando fundo, e tentou manter a postura calma. Isso é absurdo. O momento não permite distrações. Sabrina respondeu com um olhar que o cortou como lâmina. O que eu tenho não é distração.
É o motivo real do colapso. Ela tocou na tela e exibiu a imagem congelada do vídeo. Francisco entrando na sala de às 2h18 da madrugada, com aquela mochila suspeita. A sala inteira ficou em silêncio. A expressão do presidente mudou imediatamente. O diretor financeiro se inclinou, estreitando os olhos. Francisco, tentando entender a situação, deu uma risada curta e nervosa. Isso não prova nada. Eu estava apenas verificando o ambiente de ti. É meu trabalho. Diego deu um passo à frente. Na verdade, não é. O acesso à sala de ti é restrito a 3 pessoas, e você não é uma delas. O tom dele era profissional, respeitoso, mas carregado de indignação contida. O diretor de RH consultou rapidamente sua pasta e confirmou. Ele tem razão. Francisco não tem acesso autorizado a essa sala. Francisco sentiu o impacto, mas se manteve rígido, como se estivesse acima da situação. Mesmo assim, disse Francisco, vídeos podem ser mal interpretados. Isso não significa que eu tenha alterado nada. Sabrina esperava exatamente aquela resposta. Por isso abriu o segundo arquivo, a linha do tempo que Diego montou com os acessos indevidos. O horário, o IP, as ações executadas no sistema, tudo coincidindo com o vídeo. Ela respirou fundo e disse, esses acessos usaram credenciais clonadas da minha conta. E todos foram feitos na noite anterior à apresentação. A sala começou a sentir o peso da revelação. O presidente se levantou lentamente, como se precisasse ver de perto algo tão grave. Você está dizendo que houve sabotagem intencional? Sabrina assentiu. Sim. E tenho mais. Ela abriu os prints que Jonas e Mirella haviam preservado, conversas e notificações internas que mostravam a preparação de Francisco para culpar alguém da equipe. Olhem isso. Todas essas conversas foram antes da atualização ser aplicada. O diretor jurídico, até então calado, falou, essas mensagens indicam intenção. A palavra pairou no ar como uma sentença preliminar. Francisco finalmente perdeu parte da postura. Isso é ridículo. Estão tentando me derrubar usando suposições e prints fora de contexto. Ele olhou para Sabrina com puro veneno nos olhos. Você sempre achou que era melhor do que os outros. Agora está manipulando seus colegas para me prejudicar. Sabrina manteve a calma. Se eu quisesse te prejudicar, Francisco, não teria esperado 10 anos. Mas eu nunca precisei te derrubar. Você fez isso sozinho. A diretoria arregalou os olhos. Ninguém esperava que Sabrina, a mais reservada da equipe, fosse capaz de confrontá-lo com tamanha firmeza. E aquele era apenas o começo da desmontagem completa da narrativa dele. Mas então veio o golpe inesperado. Francisco sacou seu próprio argumento. Ele abriu o notebook, com a expressão de quem tinha uma carta escondida. Já que estamos falando de provas, aqui está algo que vocês talvez queiram ver. Ele exibiu uma pasta com erros de código e relatórios gerados automaticamente. Aqui está o suposto trabalho impecável da Sabrina. Vejam quantas inconsistências ela deixou passar. A diretoria se inclinou para olhar. Sabrina reconheceu os arquivos, mas havia algo errado. Os códigos estavam adulterados. Pequenas alterações, sutis e técnicas, mas suficientes para parecer erro humano. Sabrina sentiu o coração disparar. Francisco era ainda mais calculista do que imaginava. Ele tinha preparado uma segunda camada de sabotagem, no código e na reputação dela. Jonas interveio rápido. Isso não estava assim ontem. Francisco virou-se para ele com desprezo. Você é estagiário, garoto. Deixe os adultos falarem. O tom foi tão humilhante que a sala inteira reagiu com incômodo. Sabrina sentiu o estômago virar. Francisco estava dobrando a aposta, apostando na intimidação, no caos, na dúvida. Era sua arma favorita. Sabrina respirou fundo e analisou o código na tela. Em segundos, percebeu que as alterações tinham sido feitas manualmente, sem padrão de compilação. Ela apontou para a linha 457. Vejam isso. Essa função não existe no meu módulo. Ela foi inserida manualmente. O estilo de escrita não é meu. O espaçamento não é meu. Isso não é código de falha, é código plantado. O diretor técnico confirmou. Ela está certa. Esse padrão não corresponde ao estilo dela.
Francisco começou a perder a compostura. Vocês vão acreditar nisso? Estão realmente considerando que eu faria algo tão absurdo? O presidente cruzou os braços e respondeu: a acusação é grave. Mas as provas também são. O rosto de Francisco empalideceu. Pela primeira vez, parecia sentir medo real. Mas ainda não estava derrotado. A mente dele trabalhava rápido, buscando uma nova brecha. Então ele disparou o último recurso desesperado. Tudo isso é uma armação. Vocês realmente acham que uma recepcionista melhorada? Ele parou abruptamente. O insulto escapou antes que percebesse. A sala congelou. Sabrina apertou os lábios. Francisco não chamou Sabrina de recepcionista, mas a mensagem era clara. Na cabeça dele, ela nunca passou de alguém inferior, descartável. O presidente encarou Francisco como se tivesse acabado de enxergar quem ele realmente era. Acho que já ouvimos o suficiente. Francisco empalideceu de vez. Tentou argumentar, mas o diretor jurídico interrompeu. Você está suspenso até segunda ordem. A partir deste momento, não tem permissão de acessar nenhum sistema, nem de entrar em áreas operacionais. Francisco ficou sem chão. Mas antes de sair da sala, lançou um olhar mortal para Sabrina, como uma promessa silenciosa de retaliação. Só que o que ele não sabia é que a batalha estava apenas começando, e ele ainda não tinha visto a prova mais devastadora de todas. A sala voltou-se para Sabrina. E ela sabia que era hora de revelar a última peça, aquela que mudaria tudo. Quando Sabrina percebeu que todos aguardavam a próxima prova, ela sentiu o peso da responsabilidade pressionar o peito. Mas não tremeu. Não naquele momento. O presidente respirou fundo e perguntou: você disse que tinha mais. Algo definitivo. Sabrina assentiu lentamente, como quem prepara um golpe cirúrgico, preciso, devastador. Ela sabia que aquela última peça transformaria suspeitas em certeza. E transformaria Francisco, até então protegido pela falsa imagem de gestor exemplar, em alguém que não teria mais para onde correr. Ela tirou um pequeno pendrive do bolso. Discreto, metálico, sem qualquer marca. Jonas arregalou os olhos ao reconhecê-lo. Era o mesmo dispositivo que ele havia encontrado na segunda-feira pela manhã, escondido atrás do rack de servidores, com o adesivo arrancado às pressas. Sabrina o ergueu e disse: isso estava conectado ao servidor do ambiente de testes. Ele fazia parte de um processo clandestino que ninguém autorizou. A sala ficou imóvel. O diretor técnico começou a suar. Ele sabia o que aquilo significava. Sabia o tamanho da violação. Ao conectar o pendrive ao computador da diretoria, Sabrina abriu um único arquivo de log. Apenas um. Era tudo o que precisava. Na tela apareceram registros de execução automática, instruções personalizadas e linhas de comando programadas para alterar módulos inteiros. Mas o que gelou a sala e destruiu qualquer defesa de Francisco foram as assinaturas digitais gravadas dentro das rotinas. Cada uma delas continha o nome do usuário responsável pelas execuções. E todas traziam a mesma coisa: F. Ramos_admintemp. Francisco empalideceu imediatamente. O diretor jurídico se levantou tão rápido que a cadeira quase tombou. Esse é um usuário temporário de administrador. Isso não deveria nem existir. Sabrina confirmou, e não existia. Até Francisco criar sozinho, 3 meses atrás. Ela virou o notebook para que todos vissem a primeira linha do log, criado manualmente pelo usuário F. Ramos às 2h13. Era o mesmo horário do vídeo de vigilância. As peças se encaixaram diante da diretoria como um quebra-cabeça montado por uma mão invisível. Mas Sabrina foi quem iluminou tudo. Francisco finalmente quebrou. Isso é invasão de privacidade. Esses logs podem ter sido fabricados. Isso é ilegal. A voz dele tremeu, algo que nunca havia acontecido. Sabrina respondeu sem elevar o tom: sabe o que é ilegal, Francisco? Usar um usuário falsificado para invadir o sistema da própria empresa. Sabotar um projeto bilionário. Culpar funcionários inocentes. Manipular resultados. E, principalmente, colocar toda a companhia em risco só para proteger o próprio ego. A cada palavra, o rosto dele ficava mais rígido, mais drenado, mais perdido. Jonas decidiu falar. Nós tentamos avisar. Tentamos pedir para investigar. Mandamos e-mails. Relatórios.
Fomos ignorados todos os dias. A diretoria se entreolhou de forma pesada. Aquilo não era apenas sabotagem, era negligência institucional, alimentada pela confiança cega em um gestor tóxico. Mirella complementou: ele dizia que nós não sabíamos de nada, que a senhora Sabrina era quem criava os problemas. Francisco apertou os dentes com tanta força que parecia capaz de quebrá-los. Toda a máscara dele estava caindo, arrancada por aqueles que ele sempre subestimou. Sabrina abriu o último arquivo. Uma gravação de áudio. 36 segundos que mudariam tudo. A voz de Francisco ecoou pelos alto-falantes, clara, nítida, arrogante. Se der problema, eu jogo na conta dela. A diretoria confia em mim. Eles nunca vão acreditar numa desenvolvedora que vive trancada na própria bolha. Ninguém respirou durante 3 longos segundos. 36 segundos foram suficientes para destruir 10 anos de manipulação. O presidente fechou os olhos levemente antes de dizer: a partir deste momento, Francisco está oficialmente afastado. E haverá uma investigação completa, interna e externa. O gerente tropeçou ao dar um passo para trás. A postura altiva evaporou. Agora havia apenas pânico e raiva. Ele apontou o dedo para Sabrina, como um animal acuado tentando morder a única pessoa que teve coragem de enfrentá-lo. Isso não acabou. Você me paga. Mas a frase saiu fraca, quebrada, vazia. Sabrina não respondeu. Não havia motivo. Ele já estava derrotado. Mas ainda existia um problema enorme. O projeto precisava funcionar. O Fundo Árabe exigiria uma nova demonstração. E tudo dependia dela. A diretoria estava dividida, alguns chocados, outros envergonhados por terem acreditado no homem errado por tanto tempo. Mas todos sabiam que a última esperança da empresa agora tinha nome: Sabrina. O presidente então disse a frase que selou o início da próxima batalha: Sabrina, você consegue consertar isso até amanhã? A sala inteira se voltou para ela. E Sabrina, apesar do medo, do peso e da dor acumulada, respondeu com algo que ninguém esperava: eu não sei se consigo sozinha, mas comigo e a equipe certa, nenhum sistema falha. A guerra estava ganha, mas a vitória final ainda não, e o relógio já corria. A sala de reunião estava lotada quando o presidente pediu que todos se acomodassem. O clima era denso, quase palpável, como se o ar estivesse preso dentro de uma bolha de tensão prestes a estourar. Sabrina posicionou o notebook na mesa central, conectou ao projetor e respirou fundo. Ela sabia que aquela seria a prova definitiva, o momento em que, finalmente, toda a manipulação de Francisco seria desmontada diante dos olhos da diretoria. Não havia mais espaço para dúvidas, apenas para a verdade. Os arquivos exibidos na tela mostravam linhas de código, logs e registros que Sabrina e sua equipe haviam recuperado durante as últimas horas. Era a reconstrução perfeita da trilha digital deixada pelo sabotador, e ela precisava apresentar tudo com clareza e precisão, porque aquele clímax não era apenas técnico, era moral. Vou mostrar primeiro a parte que consertei com a equipe. Vocês verão onde o sistema foi comprometido e como restauramos integridade total, disse Sabrina, mantendo a voz firme apesar do cansaço profundo. Ela exibiu uma sequência de logs originais, cada um com um horário específico de execução. À medida que a tela rolava, a diretoria percebia padrões incomuns: acessos de madrugada, mudanças manuais em arquivos sensíveis e comandos disparados de um usuário que não constava em nenhum registro corporativo. Era o usuário F. Ramos_admintemp. O presidente trocou um olhar tenso com o jurídico, e Sabrina continuou: esses acessos foram feitos de fora do ambiente autorizado. Não houve falha do sistema. Houve sabotagem consciente. Francisco, sentado ao fundo, crispou a mandíbula. A expressão dele oscilava entre raiva e pânico. Até aquele momento, ele ainda parecia acreditar que poderia controlar a narrativa, virar o jogo, manipular alguém. Mas a cada comando exibido, cada arquivo comprovado, ficava claro que ninguém ali estava mais sob o controle dele. Sabrina então abriu o painel de permissões. Este usuário foi criado manualmente, sem autorização, e utilizado para introduzir códigos maliciosos no sistema que estávamos apresentando ao Fundo Árabe. Sabrina clicou em um botão e exibiu a gravação de um acesso específico. A linha de comando mostrava explicitamente alterações no módulo central do software, segundos antes da simulação oficial começar.
O objetivo era gerar erros críticos apenas durante a apresentação. E caso alguém tentasse corrigir o problema rapidamente, uma segunda sabotagem seria ativada, apagando dados essenciais. Alguns membros da diretoria levaram a mão à boca. Era muito pior do que imaginavam. Francisco tentou interromper. Isso é uma interpretação incorreta. Vocês não sabem o que o presidente cortou com um gesto firme. Francisco, você terá a sua vez de falar. Neste momento, estamos ouvindo Sabrina. A presença de autoridade cortou o ar, e Francisco recuou na cadeira como alguém prestes a perder tudo, porque estava. Sabrina continuou sem perder o foco. Agora, vou mostrar a parte feita ao vivo, aqui, na frente de vocês. Porque quero provar que o sistema está completamente restaurado. Ela abriu o módulo principal e executou uma nova rotina. A tela exibiu barras de validação, processos internos e verificações completas de integridade. A cada etapa concluída, o sistema mostrava OK, OK, OK. A sala inteira observava como se estivesse testemunhando uma cirurgia delicada. Sabrina narrava enquanto trabalhava. Essa função havia sido alterada manualmente. Nós recuperamos a versão original, reescrevemos permissões, reconstruímos hashes de segurança e removemos a assinatura maliciosa. Então veio o momento mais tenso. Agora, vou rodar o módulo crítico que integra nosso sistema com o servidor do fundo árabe. Se houver qualquer falha, vocês verão aqui, ao vivo. Ela clicou. Um silêncio absoluto desceu sobre a sala, tão profundo que era possível ouvir a respiração nervosa de Mirella e o render leve da cadeira do presidente. A barra de progresso avançava devagar, como se o destino da empresa estivesse sendo medido pixel a pixel. 30%, 52%, 71%, 94%. A última linha do relatório apareceu em verde brilhante. Integração estável, sem falhas. Avaliação 100%. A sala explodiu em murmúrios, alívio e incredulidade. O presidente se levantou. Sabrina, isso é impecável. Sabrina respirou fundo, e pela primeira vez, deixou-se relaxar por um segundo. Mas ainda faltava a última peça da apresentação, a prova definitiva da autoria da sabotagem. Agora, a evidência final. Ela abriu uma pasta de nome simples, registro 2h13. Era a gravação da câmera interna. Nela, Francisco aparecia entrando sozinho na sala de servidores, às 2h13 da madrugada. Ele se aproximava do terminal, digitava rapidamente e conectava um pendrive prata, o mesmo encontrado depois pela equipe. Era impossível negar. Era ele. Em carne, osso e intenção. A sala ficou completamente imóvel, como se todos estivessem assistindo ao nascimento da verdade, nua e crua. O presidente virou-se lentamente para Francisco. Você tem algo a dizer? Francisco tentou, mas nenhuma frase coerente saiu. Apenas respirações curtas, tremidas, como de alguém que finalmente percebe o tamanho do próprio abismo. Mas o jurídico falou por ele. A empresa está protocolando denúncia criminal e ação civil. Sabotagem digital é crime. E pelas evidências, não há margem de defesa. Foi nesse instante que 2 seguranças entraram acompanhados de 2 policiais. Eles caminharam até Francisco. A sala assistia em silêncio absoluto, sem comemoração, sem escárnio. Apenas a conclusão inevitável de uma verdade que demorou para surgir. Francisco se levantou devagar, mas quando os policiais o viraram para algemá-lo, ele explodiu. Vocês estão acabando com a minha carreira. Ela fez isso. Ela ninguém respondeu. Ele já não tinha mais voz naquele espaço. Sabrina permaneceu parada, observando a cena com uma mistura complexa. Alívio, tristeza, indignação. Era estranho ver alguém cair tão fundo. Mas ainda mais estranho era saber que, durante anos, ele esmagou pessoas exatamente desse jeito. Pela primeira vez, Sabrina sentiu que todo o silêncio que engoliu, cada injustiça que suportou, finalmente tinha valido a pena. Porque agora, ninguém mais poderia manipular aquela história. Quando Francisco foi levado para fora da sala, o presidente falou com firmeza: a partir de hoje, a nossa empresa muda. De verdade. A equipe inteira olhou para Sabrina. Ela não precisou sorrir. A vitória estava no ar. A sala de reunião permaneceu em silêncio mesmo depois de Francisco ser levado pelos policiais.
Era como se todos precisassem de alguns segundos para entender o que tinham acabado de testemunhar. Sabrina ficou parada olhando para o portal onde ele havia desaparecido, tentando processar a queda de alguém que, durante anos, parecia intocável. A sensação não era de vitória pessoal, mas de justiça, algo que sempre parece tardio, mas chega no momento exato em que precisa chegar. O presidente suspirou, passou a mão pelos olhos e, sem cerimônia, afundou-se na cadeira. Sabrina, você não salvou só o sistema. Você salvou a empresa. Aquilo não era exagero. A continuidade do contrato bilionário dependia diretamente da reestabilização técnica e da credibilidade moral da empresa, ambas destruídas pela sabotagem. Sabrina sentiu o peso da responsabilidade se dissolver aos poucos, substituído por um sentimento de missão cumprida que a enchia de calma. Jonas e Mirella se aproximaram devagar, ainda processando o que tinham visto. Os dois pareciam menores que o normal, encolhidos pelo cansaço emocional da noite, mas havia luz nos olhos deles. Você foi incrível, Jonas disse, com a voz fraca mas sincera. Mirella assentiu, quase chorando novamente. Você nos deu coragem. Ninguém antes tinha enfrentado ele. Sabrina sorriu de um jeito leve, cansado, mas verdadeiro. Eu não teria conseguido sem vocês. Com a sala começando a esvaziar, o presidente pediu que Sabrina o acompanhasse até o escritório dele. O corredor estava silencioso, as luzes ainda acesas apesar do horário absurdo. Muitos funcionários madrugaram ali dentro naquela noite, e todos tinham sido afetados por Francisco de alguma forma. Quando chegaram à sala, o presidente apontou para uma poltrona. Sente-se. Temos coisas importantes a resolver. Sabrina se ajeitou, ainda com o notebook no colo. O presidente colocou uma pasta preta na mesa e deslizou para ela. Dentro havia documentos de reestruturação organizacional, propostas de novos protocolos de segurança e algo muito mais inesperado, uma carta formal de promoção. Quero que você assuma a liderança técnica imediata da plataforma. Você já provou que tem competência, visão e coragem. Sabrina ficou imóvel por alguns segundos, absorvendo cada palavra. Liderança, autonomia, reconhecimento. Era tudo o que ela nunca teve enquanto Francisco ocupava o cargo que não merecia. Mas ela ergueu o olhar, firme. Só aceito se Jonas e Mirella forem reconhecidos também. E se reestruturarmos a política interna para evitar abusos como os que aconteceram. O presidente balançou a cabeça, satisfeito com a postura dela. Feito. Era raro alguém, especialmente após uma vitória pessoal, pensar primeiro na equipe. Mas era exatamente isso que tornava Sabrina diferente, e exatamente por isso ela era a escolha certa. Enquanto assinavam os documentos, o presidente recebeu uma ligação. Era o Fundo Árabe. Ele colocou no viva voz para que Sabrina ouvisse. Do outro lado da linha, a voz do investidor soava respeitosa e satisfeita. Eles queriam oficializar a continuação do contrato e parabenizar a equipe técnica pelo profissionalismo na recuperação do sistema. Sabrina ficou em silêncio, mas seus olhos marejaram discretamente. A empresa estava salva. Oficialmente. Ao sair do prédio, Sabrina percebeu que já era quase manhã de verdade. A cidade começava a despertar, e o céu de Belo Horizonte ganhava tons quentes, deixando claro que um novo ciclo estava prestes a começar. O vento leve que bateu em seu rosto parecia carregar uma mensagem silenciosa, quase espiritual. Apesar de tudo, ela tinha vencido. Não porque era perfeita, mas porque persistiu mesmo quando fizeram de tudo para quebrá-la. No estacionamento, ela encontrou Mirella sentada no capô do carro, esperando. Quer uma carona? Sabrina riu pela primeira vez em muito tempo, um riso espontâneo, leve, quase despreocupado. Quero, sim. As duas entraram no carro, e Mirella comentou, sabe, se não fosse você, eu talvez tivesse pedido demissão. Francisco acabava com todo mundo. Era bom em destruir. Sabrina concordou, olhando pela janela. Mas ele esqueceu que algumas pessoas aprendem a reconstruir. No caminho, Mirella contou detalhes que Sabrina nunca soube, como Francisco manipulava avaliações, jogava funcionários uns contra os outros e mantinha o medo como arma. Cada palavra reforçava uma verdade cruel. Ambientes tóxicos não se criam sozinhos. Eles são cultivados por silêncio, medo e hierarquias distorcidas. E, por isso, a queda dele significava algo muito maior do que uma vitória individual. Quando chegou em casa,
Sabrina largou a mochila no chão e se jogou no sofá, exausta. O silêncio do apartamento era acolhedor, quase terapêutico. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Depois abriu o notebook novamente, mas dessa vez não para trabalhar. Queria escrever um e-mail curto para a equipe, agradecendo pelo esforço e garantindo que mudanças reais começariam imediatamente. Era sua forma de honrar o que tinham vivido juntos. Enquanto digitava, percebeu uma notificação no celular, mensagens de colegas que nunca tinham falado com ela antes. A maioria dizia algo como obrigado por tudo hoje ou você foi a voz que nos faltava. Sabrina leu cada uma com cuidado. Aquilo significava muito. Era o sinal de que a cultura começava a mudar, que as pessoas sentiam esperança. E esperança, dentro de uma empresa que quase implodiu, é um recurso poderoso. Ao final da tarde, ela voltou à Translog para uma reunião preliminar com a diretoria. A empresa ainda estava em choque, mas já havia um sentimento diferente no ar: confiança. A verdade havia limpado o ambiente de um jeito que ninguém esperava. Sabrina apresentou um plano inicial de reformas internas, colocando como prioridade máxima a transparência nos sistemas e nas relações humanas. E, pela primeira vez, a diretoria ouviu cada palavra atentamente. Quando saiu do prédio novamente, Sabrina sentiu uma leveza enorme. A história tinha sido dura, cheia de tensões, injustiças e riscos reais, mas também cheia de coragem, união e verdade. Era o tipo de história que transformava pessoas e empresas. E, no fundo, transformava ela também. A moral era clara e forte. A verdade não precisa gritar para vencer. A coragem de uma pessoa pode quebrar o ciclo de muitos abusos. E ninguém, absolutamente ninguém, deve ser subestimado só porque outro ocupa um cargo mais alto. Sabrina entrou naquela empresa como mais uma desenvolvedora invisível. Saiu daquela madrugada como a líder que todos precisavam. E acordou, no dia seguinte, como alguém que finalmente descobriu o seu valor. Se essa história mexeu com você, lembre-se, existem milhares de pessoas como Sabrina, profissionais ignorados, sabotados ou subestimados, que continuam lutando para manter tudo funcionando enquanto ninguém vê. E se você gosta de histórias reais, emocionantes e cheias de reviravoltas assim, inscreva-se no canal. Aqui, cada narrativa traz uma mensagem forte, e você sempre sai com algo para pensar. Seu like e seu comentário fazem toda a diferença para esse trabalho continuar crescendo. Obrigado por assistir até aqui, e até a próxima história.